Boa tarde, todos muito bem-vindos para esse encontro aqui do Ricardo Responde, que tem como tema ferramentas estratégicas para a gestão de pessoas. Então, se você tem um negócio e você quer multiplicar as suas forças, você precisa colocar essas ferramentas em prática. Se você tem um negócio, está sentindo dificuldade, sente que quando você vira as costas, as coisas não funcionam tão bem quanto deveriam ou não funcionam quando você não está presente, então muita atenção no que eu vou trazer agora nesse encontro, porque pode ser justamente isso que está faltando no seu negócio para lhe dar liberdade, para te ajudar a multiplicar as suas forças e fazer você ter melhores resultados, tá certo? Então vamos lá, eu sempre começo pelas questões aqui dos alunos que participaram da aula do Impacto na Gestão e que, para saber exatamente o que é que eles acharam, o que é que eles gostaram e tudo mais, né? E eu sempre pergunto o que mais gostaram, e aqui tem algumas respostas, né? Saber que com uma gestão eficiente de pessoas vou multiplicar as minhas forças. Exatamente. Tem muito dono de negócio que diz assim, eu queria ser 2, eu queria ser 3. Infelizmente, isso não vai acontecer, isso não é possível. Mas existe uma forma de você trabalhar para que outras pessoas sigam o seu padrão, sigam o seu procedimento e você possa avançar com os resultados que você tanto deseja, tá certo? Então, é isso aí, tá? Outra coisa que alguém marcou aqui que gostou foi da descrição de atividades, gostei da aula toda, muito bem explicada. Faltou algo? Não, aula completíssima. Você tem alguma pergunta ainda não respondida sobre o tema da aula 4? Ferramentas estratégicas de gestão de pessoas? E aí alguém colocou aqui, ó, fiquei na dúvida de como utilizar o diário de bordo. Passo para o funcionário e acompanho uma vez por semana, se ele está fazendo todas as tarefas? Vamos lá. Eu vou falar sobre o diário de bordo, inclusive tem exemplo aqui que eu vou apresentar para vocês, tá? Exemplo realizado aqui de aluno do Impacto na Gestão, eu vou apresentar para vocês aqui, mas respondendo a pergunta. Quando você passa para o colaborador o diário de bordo, no primeiro momento, você vai precisar acompanhar com maior frequência. Então, por exemplo, você entregou o diário de bordo para o colaborador hoje. Então, entregou hoje de manhã, treinou ele, ou então entregou para ele hoje para ele começar a executar isso amanhã. Aí o que é que você faz? Amanhã, pela manhã, no meio da manhã, você vai lá, depois dele já ter iniciado as atividades, por volta, digamos que você começa a trabalhar 8, quando der 9 horas, 9 e meia, você vai lá, e aí, tá tudo certo, tá seguindo o diário de bordo, tem alguma dúvida? Então, sempre se coloque também à disposição para colaborar, para não ficar com aquela sensação, para o colaborador não ficar com aquela sensação ruim, né, que eu acho que todo mundo tem essa sensação que não é boa, de que você está vigiando ele, você está perseguindo, você não está acreditando que ele vai fazer, não. Se coloca uma posição de apoio, e aí você vai lá e pergunta para ele, e aí, tá tudo ok, tá tudo certinho, tá precisando de alguma ajuda? Então, com essa perspectiva. Beleza, fez isso no começo da manhã, quando for no retorno ali do almoço, logo depois do almoço, você volta ali e pede um feedback do que é que ele tá achando e tudo mais, e no final do dia, você vai lá e pergunta como foi o dia da pessoa, trabalhando com aquela ferramenta, o que é que ela achou e tudo mais. Então, aí no dia seguinte, o que é que você faz? A mesma coisa, lá já perto, já não vai mais no meio da manhã, vai perto da hora do almoço e no final do dia. Nos primeiros dias, você vai acompanhando com maior frequência, tá certo? Você vai acompanhando com maior frequência. Por quê? Porque os seres humanos, eles são seres de hábito. E como as pessoas têm um outro hábito, uma outra programação, no começo, se não houvesse acompanhamento, corre o risco da pessoa, por hábito, esquecer o diário de bordo e começar a fazer as coisas de forma automática. E aí, se você deixa de mão, espera para ver só, entregou na segunda, espera só para ver no final da semana, eu tenho certeza, a minha experiência me diz que não vai dar certo. A pessoa, não, porque eu me esqueci, porque estava uma correria danada aqui e tudo mais. Mas, na verdade, o diário de bordo é para justamente não ter correria.
e a pessoa saber exatamente que atividades ela tem que fazer uma após a outra, tá certo? Então, no começo, um acompanhamento mais frequente, depois de um certo tempo, aí sim você faz um acompanhamento ali, vamos dizer assim, vai dando espaçamento, mas isso tudo depende de você sentir que as pessoas do seu time, da sua empresa, do seu negócio, da sua equipe, incorporaram esse novo hábito de seguir o diário de bordo para realizar as tarefas, ok? Aí alguém perguntou aqui, ó, se eu pago comissão para as vendedoras, preciso pagar ou premiar quando estabeleço metas ou desafios e eles são alcançados? Tudo depende do que você combinou. Por quê? Quando você contrata uma pessoa e diz que ela vai receber comissão, aquilo ali é o contrato que você fez com a pessoa, tá? E ela tem direito de receber aquilo ali porque está no contrato que você fez com ela. Agora, quando você estabelece uma meta ou um desafio, fica a seu critério se você vai remunerar, pagar alguma coisa, que não precisa ser necessariamente dinheiro, tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Fica a seu critério se você vai remunerar as pessoas por isso ou não. E aí depende do que você combinou. Então, fica a seu critério. Agora, tem um detalhe. Se você estabelece meta e desafio para as pessoas e você oferece para elas algum valor, alguma premiação, alguma recompensa, o que é que acontece? As pessoas vão se sentir muito mais estimuladas a atingir aquela nova meta, aquele novo resultado. Então, turminha, vai do que você deseja. Pelo menos o que eu entendo do ser humano é que se você coloca ali, né, tem a história do coelho, que você coloca a cenourinha na frente, ele corre. E tem um detalhe, não precisa ser necessariamente dinheiro. Isso pode ser, eu tenho alunos, né, que entregam uma plaquinha, por exemplo, entregam uma placa ali, criam uma placa que é como se fosse a pessoa tivesse atingido o desafio do mês e ganhado o prêmio e tudo mais. E outras pessoas estimulam, outros alunos levam o pessoal para comemorar, se bater a meta, leva para uma pizzaria, ou então ganham uma certa premiação que as pessoas estabelecem, ou a pessoa cria uma lista ali com 3 coisas que elas gostariam de ganhar se atingisse a meta. E quando elas atingem a meta, a empresa oferece para aquela pessoa uma daquelas coisas ali. Então, é muito relativo. Agora, eu preciso pagar ou premiar? Não, você não precisa pagar ou premiar. Mas, naturalmente, se você tem um prêmio, mesmo que seja simbólico, a pessoa se sente muito mais animada, né? Muito mais motivada para chegar ali, tá bom? Então, vamos lá. Dando prosseguimento aqui, agora vamos para exemplos de ferramentas, tá? De gestão estratégica de pessoas. Ferramentas estratégicas para a gestão de pessoas. Ó, primeira ferramenta que eu vou mostrar aqui é a descrição de atividades, certo? Uma ferramenta muito simples, mas que tem um impacto tremendo na clareza, na organização do negócio, na divisão de atividades. Então, essa é uma das ferramentas que faz com que aquele dono de negócio que só reclama porque as pessoas não fazem as coisas, porque ele estava esperando, e porque se ele virar as costas as coisas não acontecem e tudo mais, vai resolver o problema dessas pessoas. Ricardo, mas eu não sou essa pessoa que fico reclamando das coisas. Ótimo. Se você não é essa pessoa e quer tudo muito bem organizado, essa ferramenta é para você. Sobre descrição de atividades, tem algumas perguntas aqui, tá? Que eu recebi também. Que eu já vou falar sobre a ferramenta, tá? Descrição de atividades, que é exatamente isso que vocês estão vendo aqui na tela. Esse quadrinho azul aqui, tá? E aí me fizeram a pergunta, quando tem uma atividade que não tem periodicidade definida, porque qual é a finalidade da descrição de atividades? É fazer com que cada uma das pessoas que trabalham no seu negócio saibam exatamente o que é que elas têm que fazer e o que está sob a responsabilidade delas. E aí não ficar aquela história de, mas eu não sabia, mas eu pensei. E até na hora que você vai contratar a pessoa, essa semana eu estava conversando com
com duas clientes minhas, elas estão montando agora uma loja nova, uma empresa de conveniência e tudo mais, e eu estava explicando para elas da importância, que aí estão entrando na parte de seleção agora, eu estava orientando como elas iriam fazer a seleção. Eu digo, a primeira coisa, pega a descrição de atividades e converse com as pessoas que são candidatos, candidatas, sobre quais atividades elas vão ter que executar. E aí, você vai saber se as pessoas estão dispostas realmente a executar essas atividades. Porque às vezes você chega para a pessoa e diz assim, não, eu vou te contratar na minha empresa para ser vendedor. E aí a pessoa tinha o hábito de ser vendedor numa outra empresa, de outro lugar, de outro ramo. Só que as atividades em outro ramo não necessariamente são as mesmas atividades que o seu negócio. Vai ver que o seu negócio, para fazer a venda, existem outros processos, outra forma de fazer. E digamos que, só um exemplo claro que eu até dei para o pessoal. Uma das coisas é ajudar nas redes sociais, tirando foto e tudo mais. Foi o que eu orientei que fizesse, que é o que eu oriento para vocês aqui, meus alunos do Impacto na Gestão. E eu falei, coloque isso na descrição de atividades e chegue para a pessoa e diga, ó, aqui a gente trabalha fazendo isso, fazendo isso, fazendo isso. Quando tem um horário assim, a gente dá apoio. Por quê? Porque o combinado não sai caro. Se você não coloca e não deixa isso claro, depois que a pessoa já estiver trabalhando, quando você vai pedir ela para fazer, vai pedir a ela para fazer, ela pode dizer, mas quando me chamou, não tinha me dito isso. Então, o combinado não sai caro. Para não ter problema, quanto mais clareza você tiver, melhor. Então, até para a contratação, a descrição de atividades ajuda. E depois, todo mundo sabe quem faz o quê. Inclusive os colegas, eles podem olhar ali e ver o que é que as outras pessoas fazem. E se eles estiverem precisando do apoio de alguém, eles vão olhar na descrição de atividades e vai ver que está lá quem faz o quê, tá? E aí vem essa pergunta, né? Ricardo, quando tem uma atividade que não tem periodicidade definida, posso usar o termo sempre que necessário? Exemplo, receber mercadoria. Não é uma coisa que acontece todo dia e que, às vezes, a pessoa não tem como estabelecer a frequência. Preencher formulário de cancelamento no SPC Serasa. Isso são as atividades que existem aqui na rotina dessa pessoa. Ok, se é uma coisa que não tem essa frequência, não é todo dia, não é toda hora, não tem uma rotina ali, é uma coisa que acontece esporadicamente, você pode sim colocar ali sempre que necessário. E aí, turminha, tem aqui, ó. Como é que eu monto, Ricardo, a minha descrição de atividades? Muito simples. Você vai pegar uma tabela como essa. Na primeira coluna, você vai colocar o nome do funcionário / cargo. Na segunda coluna, a descrição das atividades que aquele cargo tem. E na terceira coluna, isso aqui já é uma sugestão, é que você coloque um desafio para aquela pessoa. Então, eu já vi caso, por exemplo, de pessoas que colocaram ali para aquela pessoa não trabalhava na rede social e aí colocou que o desafio daquele colaborador seria ajudar na implantação das redes sociais no negócio. Então, é isso, tá, o desafio. E aí você vai pensar, talvez você esteja com estoque desorganizado, e aí você estabelece como desafio para aquela pessoa organizar o estoque. Talvez você esteja trocando de sistema, colocando um sistema novo. Aí o que é que você faz? Coloca como um desafio para aquela pessoa, e desafio é temporário, né? Porque quando você atingiu, ok, você tem que criar um novo desafio para esse colaborador. E aí você vai lá e cria um desafio para aquele colaborador auxiliar na implantação do novo sistema. E aquela pessoa talvez seja ali o líder do sistema, é a pessoa que vai acompanhar a implantação, é a pessoa que, quando os colegas tiverem dúvida, é com aquela pessoa que elas vão esclarecer suas dúvidas, e aí está aí alguns exemplos do que são desafios que podem ser colocados para os colaboradores. E aí, só para passar aqui rapidamente, né? Exemplo, funcionário Maria, cargo vendedora, e, gente, cargo é uma coisa, tá? Função é outra. Cargo é o que vai na carteira de trabalho do colaborador. Função são as atividades que você estabeleceu para aquele cargo, e é claro que isso tem que ter uma flexibilidade aí, né? Tem que ser o que realmente
faz parte do cargo da pessoa. Então, por exemplo, você não vai contratar a Maria como vendedora e colocar aqui na descrição de atividades dela que ela vai fechar a contabilidade da empresa, ou vai fazer a contabilidade da empresa. Isso aí não existe, por quê? Porque, nesse caso aí, não compete às atribuições do que é um vendedor, tá? Nesse caso, sim, seria desvio de função e tudo mais, ok? Mas tá aí, ó. O que é que Maria faz, que é vendedora? Ajuda no marketing das redes sociais, Facebook, Instagram, tira fotos e posta conteúdo todos os dias, organiza produto no estoque, bate meta, limpeza e organização da loja, fazer condicional, observar a tendência de moda, atendimento diferenciado, acompanhar estoque de produtos, preparar decoração em datas especiais, acompanhar a necessidade do cliente, interagir com clientes nas redes sociais, fazer cobrança de inadimplentes, fechamento de caixa, tirar cupom, parabenizar aniversariante do mês, abertura de ficha. Então tá aqui, ó, tudo que é atividade da Maria como vendedora nesse negócio. Compra o lanche da tarde, separa produtos para promoção, tudo aqui. E qual o desafio de Maria? Atender com excelência os clientes, aumentar o faturamento em 30%, bater as metas e transformar clientes em fãs, tá? Então tá aí um exemplo. Vamos para outro exemplo aqui. Vou até deixar assim para que vocês possam visualizar um e outro, caso queiram. Funcionário, Jurema. Cargo, subgerente. Descrição das atividades, ajuda nas compras, organiza produtos no estoque, bate meta, limpeza e organização, trocar vitrine toda sexta-feira, fazer condicional, observar a tendência de moda, atendimento diferenciado, acompanhar estoque de produto, preparar decoração, acompanhar a necessidade do cliente, comes e bebes, interagir com o cliente. Enfim, são dois cargos, tá? Duas pessoas que trabalham no mesmo negócio, e aí você percebe que algumas atividades são parecidas, mas tem várias outras atividades que são diferentes, como, por exemplo, acompanhar a tendência de moda para, a gente está falando aqui de uma subgerente, para dar esse tom para o negócio, para trazer contribuição de conhecimento e tudo mais. Viagens a showrooms, por exemplo, fechamento de caixa, fazer cobrança de inadimplentes, interagir com clientes, enfim, eu não vou parar para ler todos os itens aqui não, mas só para deixar esse exemplo aqui para você. Dando prosseguimento, nós vamos falar aqui da matriz de competência, diário de bordo e reunião de performance. Ricardo, o que é matriz de competência? Deixa eu explicar para vocês. Vocês estão vendo aqui essa descrição de atividades aqui em cima? Então, por exemplo, você tem atividades aqui, ó, ajuda nas compras, organiza produtos, bater meta, troca de vitrine, fazer condicional, observar a tendência de moda. Para a pessoa executar determinadas atividades, ela precisa ser capaz de fazer isso, né? E ser capaz significa ter as competências necessárias. Então, se eu vou contratar uma pessoa para ser um cozinheiro no meu restaurante, existe uma série de atividades que essa pessoa precisa fazer e ela tem que ter as competências para realizar essas atividades. Então, o que é a matriz de competência? A matriz de competência é uma lista com todas as competências que a pessoa tem que ter para conseguir desempenhar aquelas atividades no meu negócio. Se eu tenho uma empresa de transportadora e eu preciso de um motorista e uma das atividades está ali fazer entrega, eu não posso contratar, até posso, mas eu não vou chegar no resultado que a minha empresa precisa. Mas eu não posso contratar uma pessoa para fazer entrega se ela não sabe dirigir. Então, isso é uma competência necessária. Eu não posso contratar uma pessoa para fazer entrega que sabe dirigir, mas que não tem habilitação. Por quê? Porque isso vai gerar um transtorno para o meu negócio e eu posso criar um problema na sociedade e ter que responder por isso, porque eu coloquei uma pessoa para exercer uma função que eu nem sei como é que funciona isso legalmente, mas se acontecer qualquer coisa, com certeza você vai responder, porque você colocou uma pessoa para trabalhar que não tinha
competência para tal, tá certo? Inclusive, algumas indústrias, como quem trabalha com produtos químicos e tudo mais, quando você tem um motorista ali, para você prestar serviço de transporte de combustível, produtos químicos perigosos e tudo mais, existe uma série de certificados que você precisa apresentar para essa empresa antes de prestar serviço para ela, atestando que aquele motorista que você colocou ali, aquela motorista que você colocou, tem capacidade de exercer atividade, que tem competência para exercer a atividade. Isso eu estou pegando esse exemplo aí de empresas que têm produtos perigosos e tudo mais, porque o pessoal fiscaliza com mais veemência, porque uma manobra errada nisso pode causar danos à própria pessoa, a várias outras pessoas da sociedade, a saúde, a integridade física e a natureza como um todo. Mas, gente, no seu negócio não é diferente. Se você traz uma pessoa para assumir o financeiro do seu negócio, e essa pessoa não tem habilidade com financeiro, não tem conhecimento, não tem experiência, não tem as competências necessárias para isso, pode ter certeza que várias manobras erradas irão acontecer. Então, matriz de competência é você listar ali quais são as competências necessárias para que as pessoas desempenhem determinadas atividades. Então, deixa eu só mudar aqui a apresentação para poder colocar para vocês rapidinho, para poder colocar para vocês aqui uma apresentação. Matriz de competência. Pronto. Um exemplo rápido aqui de matriz de competência, né? Você tem aqui uma tabela, quem é aluno do Impacto na Gestão recebe esses formulários aqui. E aí você está vendo funções, crediário. Aí você tem aqui a Kate no crediário e marcado na linha cinza é o que a pessoa precisa. Né? A linha cinza é o que ela teoricamente precisa. E na linha seguinte, aqui você tem o real, se ela já participou se ela tem essa competência ou não. Então, por exemplo, aqui está determinado que essa determinada pessoa precisa ter aqui uma determinada competência. Se você marcou o xizinho é porque a pessoa já tem essa competência. Aqui, ensino médio ou técnico. Então, a pessoa para trabalhar aqui, ela precisa ter ensino médio ou técnico. Se ela tem, você vem e marca o xizinho, tá certo? E aí você vai estabelecendo quais são as competências que a pessoa precisa ter. Ensino superior, ensino médio ou técnico, conhecimento de tendência de moda, isso aqui eu peguei o exemplo ali das descrições de atividades ali, conhecimento de finanças, informática básica, ser atencioso, proatividade, comunicação eficaz. Aqui já são os treinamentos internos, né? Na missão, visão e valores, treinamento no procedimento da função que ela exerce, treinamento em técnica de vendas e atendimento ao cliente, conhecimento de mercadoria, controle de estoque, trabalho em equipe e sistema da empresa. Então, a pessoa, para exercer as atividades nesse negócio, existe todas essas competências que ela tem que ter e a empresa vai provendo essas competências. Em alguns casos, a empresa que vai prover essas competências, em outros, como no caso do motorista que eu falei, a pessoa ela precisa já chegar... Não tem como a empresa pegar uma pessoa, contratar para treinar em ser habilitado, né? Em poder dirigir e tudo mais. Não. Então, a empresa vai buscar no mercado pessoas que já sejam. Agora, outras, por exemplo, que é a operação do sistema da empresa, isso aí é muito particular, porque cada empresa tem um sistema diferente, a pessoa não tem a obrigação de vir já sabendo daquele sistema. Se bem que tem alguns sistemas de alguns mercados que as pessoas, na hora de contratar, dão preferência a quem já trabalhou com aquele sistema. Por quê? Para ganhar velocidade, ganhar tempo. Porque você não precisa treinar a pessoa naquele sistema, já que a pessoa já passou pelo aquele sistema que é conhecido no mercado em outros lugares. Mas não é o caso, isso geralmente é para grandes empresas de pequeno porte, de médio porte. Várias operam com sistemas diferentes, e aí o que é que você faz?
a pessoa, para trabalhar no sistema, ela precisa ser treinada no sistema. Então, isso é uma das competências que ela precisa ter, tá bom? Agora, eu vou falar para vocês aqui do diário de bordo, tá? E aí vou apresentar para vocês um exemplo de diário de bordo. Ricardo, o que é o diário de bordo? O diário de bordo é uma ferramenta que serve para que as pessoas não se percam da ação, elas não se percam no que elas têm que fazer dia a dia. Deixa eu colocar aqui um exemplo de diário de bordo, porque aí fica mais fácil de você visualizar. Pronto. Essa ferramenta aqui é o diário de bordo. E como é que você vai montar o seu diário de bordo? Você vai colocar na primeira coluna todas as atividades que a pessoa tem que realizar, todas as atividades que estão sob a responsabilidade da pessoa. Então, você tem aqui, ó, limpeza e organização, atendimento, acompanhar a necessidade do cliente, interagir com o cliente, comprar lanche da tarde, fechamento de caixa, tirar cupom, abertura de ficha, fazer marketing nas redes sociais. Muita coisa aqui você já viu anteriormente lá na descrição de atividades. Porém, aqui você coloca de forma mais esmiuçada, tá? Você coloca de forma mais esmiuçada. Na segunda coluna, você tem a frequência com que a pessoa tem que realizar cada uma dessas atividades. Então, você tem atividades, claro, que são diárias, você tem atividade que é semanal, você tem atividade que é mensal, você tem atividade que é semestral. E aí, você coloca aqui a frequência. Um detalhe importante, olha, na terceira coluna, o que é que a gente tem? A gente tem o como a pessoa vai executar aquela atividade, para que a pessoa tenha clareza. Caso ela... Eu não me lembro como é que faz isso aqui, pronto, tá aqui o como ela vai fazer, tá certo? E outra coisa, exemplo, né? Se eu coloco, por exemplo, abrir ficha aqui, ó. Em um lugar tem um modo de abrir ficha, em outro lugar tem outro. Para que a pessoa venha trabalhar comigo e esteja claro ali para ela, e ela, com o passar do tempo, mas é porque eu me esqueci de alguma coisa. Não, está aqui escrito como ela vai fazer. Abrir ficha, realizando consulta no SPC, com os documentos preenchidos no sistema, pegar no mínimo 3 referências comerciais, exigir entrada. Então tem uma regra aqui, tem o como. Por que, Ricardo, esse como é importante? Para você não dizer para a pessoa, lá na empresa você vai trabalhar abrindo ficha. A pessoa, tudo bem, obrigado, eu tenho experiência, vai ser ótimo. E aí você não diz nada para ela. O que é que vai acontecer? Ela vai fazer do mesmo jeito que ela fazia na empresa que ela trabalhava antes. Algumas pessoas são até mais proativas e perguntam, como é que faz aqui? Me explique aí direitinho. Mas nem todo mundo é assim. E aí a pessoa vai trabalhar do outro jeito. Quando você for ver, tá tudo errado do que você queria. E aí você pode cobrar da pessoa? Não. Por quê? Porque você não fez a sua parte, que foi deixar claro para ela como ela deveria realizar aquela atividade. Ricardo, mas não é óbvio? Não. O que é óbvio para você não é óbvio para os outros. Então, quanto mais clareza você tiver, melhor será a comunicação na sua empresa. E, gente, se vocês pararem para observar, 90% dos problemas das empresas é problema que nasceu por uma má comunicação, uma comunicação que não funcionou corretamente e gerou mal-entendidos e aí vira uma bola de neve dentro do negócio. Então tá aqui, ó, qual é a atividade que a pessoa executa, qual é a frequência que ela deve executar essa atividade, como ela deve fazer isso, e aí você tem um campo aqui, ó, você vai olhar mês de agosto, você tem do dia 1º ao dia 30 do mês, tá? Até de 1º a 30 do mês. Ricardo, 31 inclusive esse aqui. Ricardo, para que é que servem essas datas aí? Sábado, dia 1º, domingo, dia... Para que a pessoa, ela possa, no dia, passar aqui pela sequência de atividades que ela tem e marcar X naquelas atividades que ela precisa fazer. Então, teve um exemplo que me chamou muito, muito atenção, há algum tempo atrás, que foi o exemplo de uma pessoa que trabalhava dentro de uma fábrica e ela trabalhava fazendo higienização de banheiro.
Só que, gente, essa fábrica era muito, muito grande. Eu nem faço ideia de quantos banheiros existiam dentro daquele complexo. Na verdade, não era uma fábrica, era um complexo industrial. Eu nem sei quantas pessoas. Então, imagine que a pessoa não tem claro quais são, não era ela sozinha que limpava os banheiros, mas eram muitos banheiros para algumas pessoas. Se ela não tem claro quais são os banheiros que estão sob a responsabilidade dela, e se ela não tem anotado, registrando quais foram os que ela já passou, corre o risco dela deixar algum banheiro sem ser higienizado. Se não tem escrito ali todos os itens, como se fosse um checklist, porque isso aqui no final das contas é uma espécie de... É um checklist do dia. Se ela não tiver isso, o que é que vai acontecer? Alguma coisa vai ficar sem fazer. E se alguma coisa fica sem fazer, você não chega no resultado. Eu, particularmente, tenho o meu diário de bordo num bloco de notas. E todos os dias, a primeira coisa que eu faço, ou uma das primeiras coisas que eu faço, talvez até antes de levantar da cama algumas vezes, eu dou uma olhada em quais são as atividades que eu tenho que realizar naquele dia. E aí eu vou lá, dou uma olhada, isso já me deixa com a visão de como eu vou fazer cada uma dessas coisas. Hoje, por exemplo, quando eu acordei, que abri os olhos ali, uma chuva e tal, peraí, deixa eu olhar quais são as minhas atividades do dia. E aí eu fui, olhei as atividades do dia, algumas coisas que não eram do cotidiano, da rotina, e uma das coisas era justamente fazer esse encontro aqui. E aí, quando eu olho para aquilo que está organizado, as minhas atividades do dia, minha cabeça já começa a trabalhar e se organizar de como eu vou dar o meu melhor para que todas aquelas atividades do meu dia sejam cumpridas, tá certo? Então, essa é a finalidade do diário de bordo. Esse aqui é o diário de bordo para vocês, tá certo? Então, essa ferramenta é muito, muito poderosa. Eu não canso de repetir. Eu fui fazer um treinamento e esse treinamento aconteceu em São Paulo. As pessoas que iam participar, elas receberam um material online, né, gravado, era um treinamento presencial, era um encontro presencial, e as pessoas receberam um material online que eu tinha gravado, e uma das coisas que eu já passei para as pessoas irem colocando em prática, para quando chegarem lá só encontrar comigo e tirar dúvida, foi isso aqui. E assim, não foi um treinamento com valor baixo, tá? Foi um bom investimento para quem estava lá, fora os custos de passagem e hospedagem, mas foi um bom investimento. E uma das pessoas que estava lá olhou para mim e disse, Ricardo, eu queria falar uma coisa aqui, falou para o público inteiro e disse o seguinte, só essa ferramenta já valeu o investimento que eu fiz. É uma pessoa que tem 5 empresas, e imagine quem tem 5 empresas ter que ficar no pé das pessoas para que as pessoas façam o que elas têm que fazer, e foi o que ele disse, isso aqui resolveu esse meu problema, porque às vezes eu cobrava e de fato eu não tinha dado as ferramentas certas para as pessoas seguirem ali à risca o que elas têm que fazer. Não importa se você tem um colaborador, não importa se você tem 5 lojas, 10 lojas, não importa se você tem 2 funcionários ou se você tem 80 funcionários. Isso aqui vai te ajudar bastante, tá certo? Então, esse é o diário de bordo, um exemplo aqui prático para vocês. Voltando aqui, eu já falei de matriz de competência diário de bordo, eu vou falar agora das reuniões, tá? Reunião de performance, que é uma reunião que você deve realizar semanalmente com a sua equipe, tá? E aí, essa reunião de performance, ela tem uma finalidade, avaliar a performance da equipe naquela semana ou na semana anterior. Então, se você faz, né, a reunião de performance no início da semana, na segunda-feira, por exemplo, o que é que você vai avaliar? Os resultados da semana anterior, para que aquela semana você já corrija as deficiências, os erros, os problemas que aconteceram e tudo mais. Se você faz mais para o final da semana, o que é que você vai fazer? Vai avaliar a performance daquela semana para que na semana seguinte você já entre com novas propostas, novas ações a fazer.
Qual a frequência, Ricardo, para realizar a reunião de performance semanalmente, tá? Semanalmente é quando você deve realizar a reunião de performance. Então, tem uma regrinha, você que é aluno aqui do Impacto na Gestão, você recebeu ali a regrinha de tudo, inclusive com temas que você deve tratar, eu não vou colocar isso aqui para não ser repetitivo. Ricardo, ainda não tenho gráfico de farol, posso utilizar os relatórios do meu sistema para apresentar os resultados? Pode sim, pode utilizar os relatórios do seu sistema. Sobre a reunião gerencial, tá certo? Algumas questões aqui também. Eu oriento realizar ao término de cada mês, porque a reunião gerencial é para avaliar o resultado do mês inteiro de forma gerencial. E o que é que eu vou fazer? Vocês vão avaliar o gráfico de farol, onde tem vários dos seus indicadores ali, e a execução dos planos de ação para cada objetivo. Então, você foi lá, fez o planejamento estratégico, conforme a gente ensinou direitinho, traçou seus objetivos, traçou os indicadores para o objetivo e fez um plano de ação, com ações para fazer com que o seu resultado aconteça. E aí, o que é que você vai fazer? Todo final de mês, você vai olhar para os seus indicadores do gráfico de farol, vai olhar para o seu plano de ação para ver o que é que você fez, que deu resultado, quais foram os indicadores que foram atingidos, e, novamente, fazer uma avaliação do que foi executado e, de forma analítica, entender quais são os próximos passos. A partir dali, o que é que você vai fazer, tá? Ricardo, minha empresa é administrada por mim e meu marido. Essa reunião seria com nós dois? Sim, essa reunião seria com vocês dois. Então, vai lá, faz com o seu sócio, com a sua sócia, se o seu sócio é o seu marido, se é a sua irmã, seja quem for, o ideal é que seja ali feito com as pessoas que estão no staff, né? Quem toma a decisão no negócio e sócios. Você disse que a reunião gerencial, uma outra questão aqui, você disse que a reunião gerencial devemos definir quem participar. Aqui na minha empresa, sou eu como gerente e 2 vendedoras. Quem deve participar? Se você não tem sócio, tá? Eu te aconselho que você, a depender do nível de abertura que você tem com essas colaboradoras, com essas vendedoras, você pode trazer elas para participar. Ricardo, eu tenho algumas informações que estão ali que eu não gostaria de tratar com essas pessoas. Ok. Procura alguém que você conhece, até um colega do Impacto na Gestão que tem um segmento parecido com o seu e combina de fazer a reunião juntos. Porque o objetivo dessa reunião é você tirar a inteligência. Então, vai lá, convida um colega para fazer com você, apresenta os seus números para o colega e também, claro, se coloque disponível para o colega apresentar os números e depois vocês entram em uma discussão ali e você vai clarear. O simples fato de você apresentar esses números para alguém vai lhe trazer presença para várias coisas e vai lhe trazer insights para várias coisas, tá? E aqui um comentário, vou pontuar uma ata e preparar os pontos fracos e fortes e usar as ferramentas para aderir e colocar em prática, embasado nas aulas. Maravilha, parabéns, é isso aí. Só a execução do que você está apresentando aqui vai te trazer o resultado. Hoje, são dezenas, tá? Dezenas de alunos do Impacto na Gestão que conseguiram aumentar o faturamento dos seus negócios de 30% a 50% em até 90 dias. Tem gente que com 29 dias conseguiu crescer 30% do negócio. Tem gente que no ano anterior, mesmo com pandemia, com 3 meses de empresa fechada, conseguiu crescer 60% do faturamento. Essas pessoas são especiais? São melhores do que os outros? Elas até são especiais, porque eu considero especiais as pessoas que vão para a prática, para a ação, entram no campo de batalha e lutam, e vão à luta. Então, eu até considero essas pessoas especiais, mas não porque elas tenham nenhuma habilidade rara especial. São pessoas comuns, iguais a todas. Em alguns casos, pessoas que têm até dificuldades, algumas que tinham dificuldade com informática, outras que tinham outros tipos de dificuldade, outras limitações, mas elas não pararam, tá? Elas colocaram em prática. Então, o que é que eu te aconselho? Que você coloque o que está aprendendo aqui em prática. Só as coisas que estão aqui nesse Ricardo Responde de hoje, eu já vi mudar
resultados de negócios da água para o vinho. O que é que falta? Pegar isso aqui e colocar em prática. Depois que você pegar isso aqui, colocar em prática, volta aqui, manda uma mensagem para mim, deixa no campo de comentários, tá? Que eu vou ter o maior prazer em saber dos seus resultados. Deixa eu ver aqui a mensagem. Ricardo, gostaria de dar um feedback. Aqui em Minas fechou tudo e só podemos fazer trabalho interno e entregar condicional. Então, designamos uma colaboradora para ligar para clientes inativos. Estamos tanto dando mais atenção como também oferecendo o condicional. Maravilha, minha amiga, maravilha. É isso aí. Se você está navegando ali e você tem as ferramentas certas e no meio do caminho aparece ali uma tempestade, né, que é o que está acontecendo para muita gente, o que é que acontece? Você vai continuar seguindo em frente. E aí, se não deu para fazer as coisas nas condições que eram as condições que sempre aconteceram, use o seu potencial, o seu conhecimento e o que você tem para novas soluções, né? Deixa eu ver aqui. Maravilha. Inicialmente os inativos, sim. Esses aí talvez seja uma mina de ouro que está ali parada, né? Trabalhar com clientes inativos é uma mina de ouro que está ali parada, que talvez é um dinheiro que está em cima da mesa que você não estava pegando. Que por algum motivo essas pessoas esqueceram de você, ou talvez até algum problema que elas tiveram. Então, qual é o seu papel? O seu papel é resgatar. Muito bom, muito bom. Então, turminha, deixa eu sair aqui. Era isso que eu queria entregar para vocês e deixa eu ver se tem alguma questão, alguma pergunta, mas por hora é isso aqui que eu quero apresentar para vocês e como eu disse, o simples fato de colocar essas coisas aqui em prática já vão mudar consideravelmente os resultados do seu negócio. Tá certo? Opa! Então é isso aí. Muito obrigado aí pela presença, muito obrigado pela atitude, pela iniciativa. E se tiver qualquer dúvida, manda para mim nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder, tá bom? Então é isso aí, turminha. Ó, beijo grande para vocês. Muito obrigado pela presença. Vamos que vamos. E semana que vem tem mais aula do Impacto na Gestão. Até mais.